Ele parou no meio da calçada. Entre o som dos carros e o frio da noite, uma mulher vendia flores com uma criança ao lado. O olhar da menina, os mesmos olhos que ele via no espelho todas as manhãs. O mundo pareceu parar. A vida que eu chamei de lixo é a única que eu daria tudo para ter de volta. Como chegamos a esse momento? E o que acontece agora? Curta o vídeo, inscreva-se e comente. Você acredita que a vida sempre cobra o que a arrogância destrói? O ar-condicionado da Clínica Ferraz zumbia baixinho, misturando-se ao eco dos saltos de marca que ecoavam pelos corredores de mármore polido. Eduardo ajustou o punho da camisa italiana, observando seu reflexo na vitrine dourada que exibia seus diplomas como troféus de guerra. Aos 42 anos, ele havia construído um império onde a beleza era moeda e a vaidade, religião. Doutor Ferraz, a paciente da triagem social chegou. A voz da recepcionista soou pelo interfone, carregada daquela reverência que o dinheiro comprava. Eduardo suspirou, irritado. Esses atendimentos gratuitos eram apenas uma obrigação legal, uma pedra no sapato que a prefeitura exigia para manter sua licença especial de funcionamento. Ele ajeitou o jaleco branco impecável e caminhou pelo corredor, sentindo o cheiro familiar do antisséptico misturado ao perfume francês que borrifava no ar. A sala de triagem cheirava a desinfetante barato e desespero. Uma mulher de uns 50 anos esperava com o rosto marcado por uma cicatriz profunda, consequência de um acidente doméstico. Seus olhos úmidos imploravam por uma chance que Eduardo sabia que não daria. Dona Francisca, não é? Ele folheou a ficha sem levantar os olhos. Infelizmente, seu caso requer uma cirurgia muito complexa. Nossos horários para casos sociais estão lotados pelos próximos 2 anos. A mentira escorregou de sua boca como mel amargo. A mulher tentou argumentar, mas ele já havia se virado, ignorando as lágrimas que começavam a brotar. Foi então que uma voz firme cortou o ar. Doutor, posso falar com o senhor? Eduardo se virou, encontrando os olhos determinados de uma jovem que não conhecia. Ela usava o uniforme simples das estagiárias de enfermagem, mas havia algo diferente em seu porte. O cabelo castanho estava preso em um coque prático, e mesmo sem maquiagem, seus traços delicados chamavam a atenção. Mas eram os olhos que o incomodavam. 2 espelhos escuros que pareciam enxergar além da superfície. E você é? Camila Santos, estagiária de enfermagem. Fui designada para acompanhar os casos da triagem social desta semana. Eduardo a examinou de cima a baixo, notando as unhas limpas, mas sem esmalte, o sapato simples, mas bem cuidado. Gente como ela sempre o irritava. Tentavam compensar a falta de dinheiro com dignidade, como se isso valesse alguma coisa. Então você vai aprender algo importante hoje, estagiária. Se não pode pagar, não devia estar aqui. Este é um negócio, não uma obra de caridade. Camila deu um passo à frente e Eduardo sentiu o perfume suave de sabonete que emanava de sua pele. A senhora Francisca trabalhou 30 anos limpando consultórios médicos. Talvez inclusive o seu. E daí? Eduardo cruzou os braços. Isso não muda o fato de que ela não tem como pagar um procedimento de 40 mil reais. Não muda mesmo. Mas muda o fato de que o senhor poderia fazer a diferença na vida dela com 2 horas do seu tempo. O tom de Camila não era agressivo, mas havia uma firmeza que fez Eduardo cerrar os punhos. Quem era aquela garota para questioná-lo? Ele construíra aquele império suando, estudando, sacrificando. Não devia satisfação a ninguém, muito menos a uma estagiária que provavelmente morava em algum apartamento minúsculo e dividia o aluguel com outras 3 pessoas. Escute bem, senhorita Santos, eu não cheguei onde estou sendo bonzinho. Cada cirurgia que faço é um investimento na minha reputação, no meu nome. Você acha que eu vou arriscar isso por uma mulher que nem pode pagar se algo der errado?
Camila o encarou por longos segundos, e Eduardo teve a estranha sensação de que ela estava vendo através dele, enxergando cantos escuros que ele preferia manter escondidos. Você fala de lixo como se nunca tivesse se olhado no espelho, doutor. A frase o atingiu como um soco no estômago. Eduardo sentiu o sangue subir ao rosto, mas antes que pudesse responder, Camila já havia se virado para consolar Dona Francisca, oferecendo-lhe um copo de água e palavras suaves que ele não conseguia ouvir por causa do zunido em seus ouvidos. As semanas seguintes se tornaram uma guerra silenciosa. Camila aparecia pontualmente para acompanhar os casos sociais, e Eduardo se pegava observando cada movimento dela. A forma como tocava os pacientes com gentileza genuína, como sorria para as crianças assustadas, como conseguia extrair histórias e esperanças de pessoas que ele mal olhava nos olhos. Durante uma cirurgia de rejuvenescimento em uma socialite, Eduardo se distraiu pensando em como Camila havia reagido quando ele recusou atender um menino com fenda palatina. Doutor, está tudo bem? A voz da enfermeira o trouxe de volta à realidade. Perfeito. Continue aspirando. Mas não estava perfeito. Havia algo errado, uma inquietação que crescia a cada dia. Eduardo começou a perceber detalhes que antes ignorava. O olhar cansado dos pacientes rejeitados, a gratidão excessiva daqueles poucos que conseguia encaixar para o bono, o contraste gritante entre seu escritório luxuoso e a sala de espera dos casos sociais. Uma tarde, após recusar mais 3 cirurgias sociais em sequência, Eduardo saiu de seu consultório procurando pelos óculos que havia esquecido na sala de triagem. O corredor estava vazio e silencioso, apenas o som distante de uma máquina de café funcionando. Foi então que ouviu o choro. Camila estava sentada no chão do corredor, encostada na parede fria, com os joelhos dobrados e o rosto enterrado nas mãos. Seus ombros tremiam e Eduardo pôde ouvir os soluços abafados que ela tentava controlar. Por alguns segundos, ele ficou parado, sem saber o que fazer. Parte dele queria simplesmente pegar os óculos e ir embora, fingir que não havia visto nada. Mas algo o fez se aproximar, seus passos ecoando no corredor vazio. O que aconteceu? Camila levantou o rosto, os olhos vermelhos e inchados. Por um momento, ela pareceu surpresa em vê-lo ali, vulnerável e sem as máscaras que ambos usavam durante o dia. Dona Francisca morreu hoje. As palavras saíram como um sussurro, mas Eduardo as sentiu como um grito. Como? Infecção generalizada. A cicatriz inflamou. Ela não tinha dinheiro para o antibiótico correto. Tentou se medicar com remédios vencidos. Camila enxugou os olhos com as costas da mão. 3 filhos pequenos. O mais novo tem 5 anos. Eduardo sentiu algo estranho no peito, como se alguém estivesse apertando seu coração com uma morsa. Ele se sentou no chão ao lado dela, surpreso com seu próprio gesto. Eu sinto muito. Oh, sente! Camila o encarou e havia uma dor tão profunda em seus olhos que Eduardo teve que desviar o olhar. Ela veio aqui 3 vezes, doutor. 3 vezes implorou por uma chance. E o senhor nem olhou para ela direito. Eu não posso salvar todo mundo, Camila. Não estou pedindo para salvar todo mundo. Estou pedindo para ver que eles são gente, que tem nome, história, família. Ela se levantou, alisando o uniforme amarrotado. Mas talvez isso seja pedir demais de alguém que esqueceu como é ser humano. Eduardo ficou sozinho no corredor, o gosto amargo de suas próprias escolhas subindo pela garganta. Pela primeira vez em anos, sentiu o peso real de suas decisões, o eco dos nãos que distribuía como decretos divinos. E no silêncio da clínica vazia, pode ouvir algo que há muito tempo havia aprendido a ignorar, o som da própria consciência acordando de um sono profundo e perturbador. A segunda-feira chegou envolta em névoa cinzenta, como se o próprio céu antecipasse a tempestade que estava por vir.
Eduardo chegou à clínica mais cedo que o habitual, tentando afastar os pensamentos sobre Dona Francisca que o atormentaram durante todo o fim de semana. O café estava mais amargo, o espelho do elevador refletia olheiras que o maquiador das entrevistas teria dificuldade em esconder. O primeiro sinal de que algo estava errado veio com a ligação de Marcos Avelar, diretor administrativo da clínica. Eduardo, preciso te ver. Agora. O tom seco cortou qualquer possibilidade de negociação. Eduardo subiu ao escritório principal, onde Marcos o esperava ao lado de um homem que não conhecia. Terno escuro, postura militar, olhar que vasculhava cada canto como se procurasse por algo. Este é o investigador Ribeiro, da Vigilância Sanitária. Tivemos uma denúncia grave. O estômago de Eduardo despencou. Que tipo de denúncia? Sumiço de medicamentos controlados. Morfina, anestésicos, antibióticos importados. Valor estimado em R$80 mil, só na última semana. O investigador abriu uma pasta repleta de documentos. As câmeras mostram movimento suspeito no estoque durante os plantões noturnos. Alguém com acesso privilegiado. Eduardo sentiu a saliva secar na boca. Vocês têm suspeitos? Temos. Marcos cravou os olhos nele. A estagiária que acompanha os casos sociais foi vista várias vezes na área restrita, Camila Santos. O nome ecoou na sala como um tiro. Eduardo piscou várias vezes, tentando processar a informação. Camila, a mesma garota que chorava pela morte de uma paciente, que o confrontava sobre dignidade humana? Isso é impossível. As imagens não mentem, doutor. O investigador empurrou uma série de fotografias impressas. Aqui, ela está entrando no estoque às 11h40 da noite. Aqui, saindo 15 minutos depois com uma bolsa que não tinha na entrada. Eduardo examinou as fotos granuladas da câmera de segurança. Era ela, sem dúvida. Mas algo não fazia sentido. Por que Camila roubaria medicamentos? Ela ganhava uma bolsa ridícula como estagiária, mas nunca demonstrou ganância ou interesse material. Onde ela está agora? Na triagem. Não sabe de nada ainda. Marcos se aproximou, baixando a voz. Eduardo, você entende a gravidade da situação? Se isso vazar para a imprensa, somos nós que vamos afundar junto. Nosso alvará, nossa reputação, tudo pelos ares. O telefone de Marcos tocou. Do outro lado da linha, uma voz nervosa anunciou que um jornalista já estava na recepção, fazendo perguntas sobre irregularidades no controle de medicamentos. O investigador e Marcos trocaram olhares sombrios. Alguém vazou. Precisamos tomar uma decisão agora. Eduardo sentiu o mundo girando ao seu redor. Sua carreira, seu nome, tudo pelo que lutou durante anos estava sendo ameaçado. E no centro da tempestade estava a garota que o havia feito questionar suas próprias certezas. Tragam ela aqui. Minutos depois, Camila entrou na sala. Usava o mesmo uniforme simples de sempre, mas Eduardo notou que suas mãos tremiam ligeiramente. Ela olhou para os três homens e, instintivamente, cruzou os braços sobre o peito. Sente-se, Camila. A voz de Marcos era gélida. Ela permaneceu de pé. Prefiro ficar em pé, obrigada. O investigador abriu a pasta novamente. Senhorita Santos, a senhora pode explicar o que estava fazendo no estoque de medicamentos na noite de quinta-feira passada? O rosto de Camila empalideceu. Eu não entendo. As câmeras registraram sua entrada às 11h40. 15 minutos depois, a senhora saiu carregando uma bolsa. Isso é mentira. A voz dela subiu uma oitava. Eu nunca entrei no estoque sozinha. Não tenho nem a senha. Temos as imagens, senhorita. O investigador empurrou as fotos na direção dela. Camila pegou as fotografias com mãos trêmulas. Eduardo observou cada microexpressão em seu rosto. A surpresa genuína, a confusão, o medo crescente.
Ou ela era uma atriz excepcional, ou realmente não sabia do que estavam falando. Essa sou eu, mas eu não me lembro de ter ido ao estoque nesse horário. Estava em casa, estudando. Pode provar? Eu moro sozinha. Marcos se aproximou como um predador cercando a presa. Camila, 68 frascos de morfina desapareceram nas últimas 2 semanas. Antibióticos importados que custam R$ 500 cada dose. Você tem alguma explicação? Eu não roubei nada. As lágrimas começaram a formar em seus olhos. Por que eu faria isso? Talvez para vender. Talvez para ajudar seus casos sociais. A ironia pingava da voz de Marcos. Ou simplesmente porque uma bolsa de R$ 1.200 por mês não paga as contas. Eduardo sentiu um aperto no peito, vendo Camila assim, acuada e desesperada. Mas a lógica era implacável. As evidências estavam ali, em preto e branco. E ele tinha uma decisão a tomar. Camila, eu preciso que você seja honesta comigo. Eduardo se aproximou, tentando manter a voz calma. Se você pegou os medicamentos para ajudar alguém, para tratar algum paciente que não podia pagar, eu posso tentar. Eu não roubei nada! O grito ecoou pela sala, carregado de uma dor tão profunda que fez Eduardo recuar. Como você pode acreditar nisso? Depois de tudo que conversamos, depois de... Ela parou abruptamente, como se tivesse percebido algo. Eduardo viu em seus olhos o momento exato em que a esperança morreu, substituída por uma frieza que ele nunca havia visto antes. Você já decidiu, não é? Não importa o que eu diga. O telefone tocou novamente. Marcos atendeu, e após alguns segundos, cobriu o bocal. O jornalista está ameaçando publicar a matéria no Jornal da Tarde. Diz que tem uma fonte interna confirmando o roubo. Eduardo fechou os olhos. Em sua mente, viu os títulos dos jornais, as entrevistas humilhantes na televisão, os processos judiciais, a derrocada de tudo que construiu. E viu também o rosto de Camila naquela tarde no corredor, chorando pela morte de uma paciente que ele poderia ter salvado. Camila, sua voz saiu mais dura do que pretendia. Você está demitida. Quero que retire suas coisas e saia da clínica imediatamente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Camila o encarou como se estivesse vendo um estranho. Só isso? Nem vai me ouvir? As evidências falam por si. Eduardo desviou o olhar, incapaz de sustentar o peso da decepção em seus olhos. Está bem. A voz dela estava estranhamente calma agora. Só quero que saiba uma coisa, Dr. Ferraz. Eu realmente acreditei que existia algo de bom em você, que por baixo de toda essa arrogância havia um ser humano capaz de sentir empatia. Ela se virou para sair, mas parou na porta. Gente como eu só serve para manchar o nome dos outros, não é? Pelo menos agora você não precisa mais fingir que se importa. A porta se fechou, com um clique suave, mas Eduardo sentiu como se tivesse sido atingido por um martelo. No corredor, ouviu-se o eco dos passos de Camila se afastando, provavelmente para sempre. 2 horas depois, enquanto Eduardo tentava se concentrar em uma cirurgia de lipoaspiração, Marcos irrompeu no centro cirúrgico. Encontramos o verdadeiro ladrão. Eduardo quase deixou o bisturi escorregar. O quê? Roberto, o técnico de manutenção, confessou tudo. Tinha um esquema com um laboratório clandestino no Brás. Usava o cartão de acesso da Camila, que ele tinha clonado semanas atrás. O mundo parou. Eduardo sentiu o sangue drenar de seu rosto. E Camila? Sumiu! Nem passou para pegar os últimos dias de salário. Naquela noite, Eduardo dirigiu até o pequeno apartamento onde Camila morava, segundo o endereço do cadastro. O prédio era modesto, mas bem cuidado. Ele subiu os 3 lances de escada, o coração batendo descompassado. A porta estava entreaberta. O apartamento, vazio. No chão da sala, uma carta, sem destinatário, sem data.
Apenas algumas linhas escritas com a caligrafia delicada que ele reconheceu imediatamente. Você não quis ouvir e agora vai perder mais do que imagina. Algumas coisas, quando quebradas, não podem ser consertadas. E algumas pessoas, quando traídas, não voltam. No verso, grudado com fita adesiva, um exame de laboratório. Eduardo segurou o papel contra a luz da lâmpada do corredor e leu o resultado que mudaria sua vida para sempre. Suas mãos tremeram tanto que o papel quase escorregou. Ele tentou se lembrar dos detalhes daquela noite, 3 semanas atrás, quando havia oferecido uma carona para Camila após uma cirurgia que se estendeu até tarde. O vinho na casa dele, a conversa que se transformou em algo mais, a manhã seguinte cheia de promessas não cumpridas e desculpas esfarrapadas. Eduardo amassou o papel e o jogou no lixo, como se isso pudesse apagar a realidade. Mas enquanto descia as escadas, uma voz dentro de sua cabeça ecoava as palavras de Camila. Algumas coisas, quando quebradas, não podem ser consertadas. E ele sabia, com a certeza devastadora de quem havia perdido tudo sem perceber, que acabara de jogar fora a única coisa que realmente importava. O sol da manhã filtrava através das cortinas de algodão cru, pintando listras douradas no chão de madeira encerada. Camila abriu os olhos devagar, sentindo o peso familiar do bracinho pequeno sobre seu peito. Ana dormia profundamente, o cabelo castanho espalhado sobre o travesseiro como uma auréola rebelde, o rosto sereno daquela criança de 6 anos que carregava nos olhos a mesma determinação da mãe. 7 anos. 7 anos desde que havia deixado para trás a vida que conhecia, o sonho de ser enfermeira, o nome limpo que Eduardo destroçara em questão de minutos. Mas olhando para Ana, Camila não conseguia sentir arrependimento. Cada sacrifício, cada noite em claro, trabalhando para sustentar as duas, cada não que a vida lhe deu, havia valido a pena por causa desse momento. Acordar todos os dias ao lado da pessoa mais importante do mundo. Mãe, está na hora? A voz sonolenta de Ana a trouxe de volta ao presente. Ainda temos alguns minutos, amor. Que tal mais 5 minutinhos de carinho? Ana se aninhou contra ela e Camila respirou o cheiro doce de shampoo infantil misturado ao calor da pele pequena. Esses eram os momentos que a sustentavam, não as medalhas que poderia ter ganho na faculdade, não o salário que poderia estar recebendo em algum hospital, mas essa conexão pura e absoluta com o ser humano que havia criado. O apartamento que dividiam era pequeno, mas aconchegante. Camila havia pintado as paredes com tons pastéis, pregado desenhos de Ana por toda parte, transformado cada canto em um pedacinho de lar. A mesa da cozinha era de fórmica descascada, mas sempre tinha flores do campo que colhiam juntas nos fins de semana. O sofá tinha remendos, mas estava sempre coberto por mantas coloridas que Camila tricotava nas madrugadas silenciosas. Mãe, hoje vou desenhar a farmácia onde você trabalha. Posso? Claro que pode, princesa. Mas lembra do que combinamos sobre conversar com os clientes? Sei. Só cumprimento e fico quietinha no cantinho. Ana saltou da cama, seus pés descalços fazendo um barulhinho suave no chão. Mãe, por que o moço de ontem ficou olhando para nós quando estávamos vendendo as flores? Camila sentiu o estômago apertar. Um homem de terno havia parado na esquina na tarde anterior, observando-as por vários minutos enquanto ela arrumava as flores na barraquinha improvisada. Algo no jeito dele a havia incomodado, uma familiaridade perturbadora que ela tentou ignorar. Às vezes, as pessoas ficam curiosas, só isso. Vamos nos arrumar? A rotina matinal das duas era uma dança sincronizada. Ana escovava os dentes enquanto Camila preparava o café da manhã. Pão com margarina e achocolatado, sempre o mesmo cardápio simples, mas nutritivo.
Camila prendia o cabelo de Ana em duas tranças que a menina adorava balançar enquanto caminhava, e Ana ajudava a mãe a escolher qual blusa usar para trabalhar. A azul combina com seus olhos, mãe. Você acha? Acho. E o perfume de lavanda também. Camila sorriu, borrifando algumas gotas do perfume barato que Ana havia escolhido como presente de aniversário no ano anterior. Eram esses pequenos luxos que faziam a diferença, não porque custavam caro, mas porque vinham do coração. A caminhada até a escola de Ana levava 15 minutos por ruas arborizadas do bairro. Camila conhecia cada vizinho, cada cachorro, cada árvore do caminho. Dona Lourdes sempre acenava da janela. O senhor Paulo do bar cumprimentava com seu sorriso banguela. A dona da padaria guardava os pães do dia anterior para vender mais barato para mães sozinhas como ela. Mãe, a professora perguntou sobre meu pai ontem. Camila parou de andar. Era a pergunta que mais temia, aquela que sabia que chegaria mais cedo ou mais tarde. O que você respondeu? Que ele é médico, mas que mora muito longe. Ana chutou uma pedrinha no chão. Está certo? Está certo, amor. Camila se abaixou na altura da filha. E o que mais você sente vontade de saber sobre ele? Se ele tem olhos iguais aos meus. E se ele gostaria de mim? O coração de Camila se estilhaçou em 1000 pedaços. Ela abraçou Ana com força, sentindo o cheiro de creme dental mentolado no hálito da menina. Qualquer pessoa se apaixonaria por você em 5 segundos, princesa. Você é a coisa mais linda que existe neste mundo. Mesmo, principalmente. Na escola, Camila observou Ana correndo para abraçar as amiguinhas, integrando-se ao grupo com a facilidade natural das crianças. A professora, uma senhora gentil chamada Márcia, se aproximou. Camila, posso falar com você rapidinho? Claro. Ana é uma das melhores alunas da turma, muito inteligente, criativa, carinhosa com todos. Mas percebi que às vezes ela fica quieta quando as outras crianças falam sobre os pais. Eu sei. Converso com ela sobre isso. Não estou julgando sua situação de forma alguma. Só queria dizer que, se precisar de alguma coisa, um apoio extra, pode contar comigo. Camila sentiu os olhos marejarem. Obrigada. Isso significa muito. O trabalho na farmácia São José era a 40 minutos de caminhada da escola. Camila poderia pegar o ônibus, mas preferia economizar o dinheiro da passagem e usar o tempo para pensar, organizar os pensamentos, se preparar mentalmente para mais um dia. A farmácia era pequena e aconchegante, com prateleiras de madeira escura e o cheiro característico de remédios misturado ao aroma de eucalipto que o Sr. Antônio, o dono, fazia questão de manter no ar. Camila havia começado como balconista, mas seu conhecimento básico de enfermagem logo a transformou na pessoa que os clientes procuravam para tirar dúvidas sobre medicamentos. Bom dia, Camila. Como está nossa menina? Bom dia, seu Antônio. Ana está bem. Obrigada por perguntar. Antônio Silva era um homem de 60 anos que havia herdado a farmácia do pai. Viúvo há 5 anos, tratava Camila como a filha que nunca teve, e Ana como a neta que adoraria ter. Quando Camila chegou ao bairro, grávida e sem referências, foi ele quem lhe deu a primeira oportunidade de trabalho. Você viu as flores que a Ana desenhou para decorar a vitrine? Vi, sim. Ficaram lindas. Camila sorriu, arrumando os medicamentos que haviam chegado na véspera. Ela tem talento para as artes. Igual a mãe, você transforma qualquer coisa em beleza, Camila. É um dom raro. Durante a manhã, Camila atendeu os clientes habituais. Dona Rosa, que vinha buscar remédios para diabetes e sempre perguntava sobre Ana. O jovem Lucas, que trabalhava na oficina e comprava suplementos para malhar. A senhora Helena, que sofria de insônia e encontrava em Camila uma ouvinte paciente para suas angústias. Camila, posso te fazer uma pergunta pessoal?
Dona Rosa se aproximou do balcão depois que a farmácia ficou vazia. Claro. Você nunca pensou em voltar a estudar? Sei que você entendia de enfermagem antes. Camila sentiu o fantasma do passado roçar em sua pele. Às vezes penso, mas Ana precisa de mim agora. Ela precisa de você sempre, mas também precisa ver que a mãe dela pode conquistar seus sonhos. Meus sonhos mudaram, Dona Rosa. Mudaram ou você desistiu deles? A pergunta ecoou na mente de Camila durante todo o almoço. Ela havia se acostumado a pensar na vida antes de Ana como uma existência completamente diferente. Uma pessoa que não era mais. Mas será que tinha mesmo desistido de tudo? Ou apenas havia aprendido a esconder os sonhos em algum canto seguro do coração? À tarde, Ana chegou da escola com os olhos brilhando de animação. Mãe, a tia Márcia disse que posso participar da feira de ciências. Vou fazer um projeto sobre plantas medicinais. Que ideia maravilhosa, princesa. Você pode me ajudar? Você sabe sobre remédios e plantas. Camila se abaixou para ficar na altura da filha. Vou te ajudar em tudo. Podemos pesquisar juntas, fazer experimentos, criar cartazes lindos. Vamos ganhar o primeiro lugar. Vamos dar o nosso melhor, e independente do resultado, vai ser especial porque faremos juntas. Enquanto Ana desenhava no canto da farmácia, Camila refletiu sobre as palavras de Dona Rosa. Talvez fosse hora de pensar em fazer um curso técnico, talvez voltar a estudar aos poucos. Não pela antiga Camila que havia perdido tudo, mas pela nova Camila que havia encontrado a si mesma na maternidade. O final do dia chegou com o barulho familiar da chuva começando a cair. Camila e Ana caminharam para casa dividindo uma sombrinha pequena, pulando as poças d'água e rindo das gotinhas que escapavam e molhavam seus rostos. Mãe, você está feliz? A pergunta pegou Camila de surpresa. Por que pergunta isso, amor? Porque às vezes você fica olhando para longe, como se estivesse lembrando de alguma coisa triste. Camila parou debaixo de uma marquise, segurando o rosto pequeno entre as mãos. Às vezes, a mamãe lembra de coisas que aconteceram antes de você nascer. Mas sabe o que é mais forte que qualquer lembrança triste? O quê? O amor que sinto por você. Esse amor é tão grande que preenche todos os espaços vazios do meu coração. Para sempre? Para sempre e mais um pouquinho. Naquela noite, depois que Ana adormeceu, Camila se sentou à mesa da cozinha com uma xícara de chá e um caderno velho. Começou a escrever uma lista, não de arrependimentos ou mágoas, mas de possibilidades. Cursos que poderia fazer, sonhos que poderia perseguir, maneiras de construir um futuro ainda melhor para Ana. Ela não sabia que a poucos quilômetros dali, um homem dirigia pelas ruas molhadas, atormentado por fantasmas do passado e pela certeza crescente de que havia destruído a única coisa verdadeira que encontrara na vida. Nem imaginava que o destino já havia começado a tecer os fios que os reuniriam novamente, desta vez de forma irrevogável. Por enquanto, Camila tinha o presente, Ana dormindo no quarto ao lado, o som da chuva nas janelas e a sensação reconfortante de ter construído uma vida digna sobre os escombros de suas perdas. E isso, pelo menos por esta noite, era mais do que suficiente. A chuva batia contra os vidros da janela do consultório como dedos impacientes, criando uma trilha sonora melancólica para mais um dia que se arrastava sem sentido. Eduardo olhou para o relógio dourado na parede. 17h15. Mais uma tarde perdida, tentando reconstruir uma reputação que parecia escorrer entre seus dedos como areia fina. O Hospital Santa Clara não era nem sombra da Clínica Ferraz. As paredes amareladas pelo tempo contrastavam com o mármore polido a que estava acostumado,
e o cheiro de desinfetante barato, misturado ao mofo da umidade constante, o lembrava diariamente de quão baixo havia caído. Seus pacientes agora eram funcionários públicos com planos de saúde básicos, donas de casa que economizavam meses para pagar uma consulta, aposentados que questionavam cada centavo do orçamento. Dr. Ferraz, o senhor pode dar uma olhada neste exame? A voz da enfermeira Joana o trouxe de volta à realidade. Eduardo pegou o papel sem levantar os olhos da mesa. 7 anos depois do escândalo que destruiu sua carreira, ainda não conseguia se acostumar com a falta de reverência que antes recebia automaticamente. Aqui, ele era apenas mais um médico, sem a aura de superioridade que o dinheiro e a fama conferiam. É um caso simples. Prescreva anti-inflamatório e repouso. Obrigada, doutor. Quando ficou sozinho, Eduardo se permitiu alguns segundos de autocomiseração. O apartamento alugado onde morava agora tinha a metade do tamanho de seu antigo closet. O carro era um sedã usado, sem as mordomias alemãs que conhecia. Pior que tudo isso era o silêncio. Nada de telefonemas de jornalistas querendo entrevistas, nada de convites para eventos sociais, nada do burburinho constante que alimentava seu ego. Mas o que mais o atormentava não era a queda financeira. Era a lembrança persistente de uma carta amassada, de um exame de gravidez que jogara no lixo, de palavras duras que não podia mais retirar. Camila havia desaparecido completamente. Nenhum rastro nas redes sociais, nenhuma informação nos órgãos de classe, como se tivesse se evaporado da face da terra. Durante anos, Eduardo contratou investigadores particulares. Todos voltavam com as mãos vazias. Camila Santos havia se tornado um fantasma, e com ela levara todas as respostas para as perguntas que o corroíam por dentro. O celular vibrou com uma mensagem da secretária. Doutor, cancelaram a última consulta. Pode sair mais cedo hoje. Eduardo guardou os papéis na gaveta e vestiu o paletó cinza que substituíra os ternos italianos. Lá fora, a chuva havia diminuído para uma garoa persistente que transformava a cidade em um aquário embaçado. Decidiu caminhar até em casa em vez de pegar o carro. Ultimamente, andar pelas ruas havia se tornado sua forma de terapia. Foi quando dobrou a esquina da Rua das Palmeiras que o mundo parou. No meio da calçada molhada, protegida por uma lona plástica improvisada, uma mulher organizava baldes com flores. Mesmo de costas, Eduardo reconheceu imediatamente a postura ereta, a delicadeza dos movimentos, a forma particular como ela inclinava a cabeça quando se concentrava. Seu coração disparou como se estivesse correndo uma maratona. Camila. Ao lado dela, uma menina de uns 6 anos ajudava a separar as flores por cores. Cabelos castanhos como os da mãe, mas com cachos mais rebeldes que escapavam do rabo de cavalo mal feito. A criança usava um vestido simples, mas limpo e bem cuidado, e suas mãozinhas pequenas manipulavam as flores com a mesma delicadeza da mulher ao seu lado. Eduardo se escondeu atrás de um poste, sentindo as pernas bambas. Era ela. Depois de 7 anos, Camila estava ali, a poucos metros de distância, e ao lado dela, a menina se virou para pegar um balde que havia caído, e Eduardo viu seu rosto pela primeira vez. O ar saiu de seus pulmões como se tivesse levado um soco no estômago. Os olhos, aqueles olhos eram idênticos aos que via no espelho todas as manhãs. O formato do rosto, a curvatura do nariz, até a pequena covinha no queixo que herdara de sua avó. Não havia dúvidas. Aquela era sua filha. Mãe, está chegando mais gente. Acho que vai chover forte de novo. A voz da menina chegou até ele, carregada pelo vento úmido. Eduardo se aproximou mais, escondido entre os carros estacionados, tentando processar a realidade que desmoronava e se reconstruía ao mesmo tempo diante de seus olhos. Vamos recolher então, Ana.
Não queremos que as flores murchem. Ana. O nome ecoou em sua mente como um sino. Sua filha se chamava Ana. Eduardo observou as duas trabalhando em sincronia. Camila havia mudado. Estava mais magra, com ruguinhas ao redor dos olhos que não existiam antes, e suas mãos mostravam as marcas de quem trabalhava pesado. Mas ainda havia aquela luz especial nela, aquela doçura que o havia atraído desde o primeiro encontro. Ana falava sem parar, enquanto ajudava a mãe, contando sobre a escola, sobre os amigos, sobre um projeto de plantas medicinais que estava fazendo. Eduardo sorriu involuntariamente. A menina havia herdado a inteligência e a curiosidade de Camila, mas também sua própria tendência a falar rápido quando estava animada. Mãe, aquele moço ali está olhando para nós de novo. Eduardo gelou. Ana estava apontando diretamente para ele. Camila levantou a cabeça e seguiu o olhar da filha. Por um momento que pareceu uma eternidade, seus olhos se encontraram através da cortina de chuva. Eduardo viu o reconhecimento instantâneo no rosto dela, seguido por uma série de emoções que passaram como raios. Surpresa, medo, raiva e algo que ele não conseguiu identificar. Camila se levantou lentamente, passando o braço de forma protetora ao redor dos ombros de Ana. Fica perto da mamãe, amor. Eduardo saiu de trás do carro, suas pernas se movendo quase independente da vontade. Camila o observou se aproximar com a postura de quem estava pronta para proteger seu filhote a qualquer custo. Camila, Dr. Ferraz. A formalidade no tratamento foi como uma facada. Eduardo tentou encontrar palavras adequadas, mas sua mente estava em branco. O que se diz para a mulher que você humilhou publicamente? Para a mãe do filho que você rejeitou antes mesmo de saber que existia? Eu não esperava encontrar você aqui. Imagino que não. Camila manteve a voz baixa, mas Eduardo percebeu a tensão em cada palavra. Ana, vai buscando as flores que estão secas. Devagar. A menina obedeceu, mas Eduardo notou que ela os observava com curiosidade. Ana tinha os olhos dele, mas o jeito de inclinar a cabeça quando estava pensando era puramente de Camila. Ela é minha filha. Camila cortou a pergunta antes que Eduardo pudesse terminá-la. Só minha. Camila, você o quê? Pela primeira vez, a voz dela se alterou. Vai me pedir desculpas? Vai dizer que sentiu muito, que se arrependeu? Eduardo olhou ao redor, percebendo que algumas pessoas começavam a notar a tensão entre eles. A chuva continuava caindo, criando uma cortina de privacidade precária. Eu passei 7 anos procurando por você. E eu passei 7 anos me escondendo de você. Camila se aproximou, baixando ainda mais a voz. Não precisa fingir que não me conhece, doutor. Já me acostumei a ser invisível. As palavras atingiram Eduardo como balas. Ele se lembrou da última vez que a havia visto, o rosto inchado de tanto chorar, a dignidade que ela tentou manter mesmo sendo injustamente acusada, o desprezo em seus olhos quando ele escolheu sua carreira ao invés de defendê-la. Camila, eu estava errado. Sobretudo, Mãe, está tudo bem? Ana se aproximou, segurando um buquê de margaridas brancas. Ela olhou para Eduardo com curiosidade, sem medo, mas com a cautela natural de uma criança bem educada. Está tudo bem, princesa. Este é um conhecido antigo da mamãe. Eduardo se abaixou para ficar na altura de Ana, sentindo o coração disparar. De perto, a semelhança era ainda mais gritante. A menina tinha até a mesma marca de nascença em formato de lua crescente que ele tinha no pulso. Oi, Ana. Você tem flores muito bonitas. Obrigada, senhor. A mamãe me ensinou a escolher as melhores. Quer comprar alguma? A inocência na pergunta quase fez Eduardo desmoronar. Sua filha estava oferecendo flores para ele como se fosse um estranho qualquer. E, tecnicamente, era exatamente isso que ele era. Eu adoraria. Ana escolheu um buquê pequeno de rosas amarelas.
Essas são da amizade. A mamãe diz que são as mais cheirosas. Eduardo pegou as flores, suas mãos tremendo ligeiramente. Quanto eu devo? 5 reais. Ele tirou uma nota de 50 do bolso, mas Camila interveio rapidamente. Ana, pega o troco na caixinha. Não precisa de troco. Precisa sim. Camila o encarou desafiadoramente. Não somos caridade. Ana voltou com 45 reais de troco, contando cada nota com a seriedade de uma pequena comerciante. Eduardo aceitou o dinheiro, sabendo que Camila não lhe daria escolha. Mãe, está chovendo mais forte. Vamos para casa? Vamos sim, amor. Ajuda a mamãe a guardar o resto das flores. Eduardo as observou trabalhando juntas, recolhendo os baldes e dobrado a lona com movimentos praticados. Era óbvio que faziam isso regularmente, que aquela era apenas mais uma tarde normal na vida que construíram sem ele. Camila, posso conversar com você? Em particular? Ela parou o que estava fazendo e o encarou. Não há nada para conversar, doutor. Você deixou isso bem claro há 7 anos. Por favor, só 5 minutos. Camila olhou para Ana, que estava distraída, organizando as flores restantes. Depois, olhou de volta para Eduardo, e ele viu nela a mulher que conhecera, forte, determinada, mas também capaz de compaixão. Ana, fica aqui juntinho das flores. A mamãe vai conversar com o senhor ali no ponto de ônibus, bem onde você pode me ver. Eduardo seguiu Camila até o abrigo do ponto de ônibus, sentindo como se caminhasse para o tribunal, onde seria julgado por todos os seus erros. Fala rápido. Ana não pode ficar sozinha muito tempo. Eu sei que ela é minha filha. Camila não negou nem confirmou. Apenas o encarou com uma expressão que ele não conseguia decifrar. E quero conhecer ela. Quero fazer parte da vida dela. Agora você quer? Camila deu uma risada amarga. 7 anos depois, quando ela já tem uma vida, uma rotina, quando já aprendeu a viver sem você. Eu não sabia. Você sabia. A voz dela estava carregada de uma dor antiga, mas controlada. Você viu o exame. Você escolheu rasgar e jogar no lixo. Escolheu acreditar que eu era uma ladra. Escolheu sua preciosa reputação. Eduardo baixou a cabeça. Você está certa. Eu fui um covarde, um imbecil. Mas, Camila, posso tentar compensar? Compensar? Ela se aproximou e Eduardo pode sentir o cheiro familiar de sabonete que sempre a acompanhava. Como você compensa 7 anos? Como compensa ela perguntar sobre o pai toda semana? Como compensa eu chorar escondida toda vez que ela desenha uma família e desenha só nós duas? As palavras de Camila eram como lâminas, cortando fundo em feridas que Eduardo nem sabia que tinha. Eu posso tentar. Por favor, me dá uma chance. Camila olhou para Ana, que acenou alegremente do outro lado da rua. Ana tem uma vida boa, estável. Ela não precisa de alguém que aparece e desaparece quando fica difícil. Eu não vou desaparecer. Como eu posso acreditar em você? Camila se virou para encará-lo completamente. Você destruiu minha vida uma vez. Não vou deixar que faça o mesmo com ela. Eduardo sentiu o peso de cada decisão errada que havia tomado. O que eu preciso fazer para provar que mudei? Nada. Camila começou a caminhar de volta para Ana. Você não precisa provar nada, porque não há nada para provar. Ana é feliz do jeito que as coisas estão. Camila, espera. Ela parou, mas não se virou. Você quer que ela cresça sem pai porque eu fui um idiota há 7 anos? Eu quero que ela cresça protegida de pessoas que chamam seu filho de lixo. A frase o atingiu como um tiro. Eduardo se lembrou das palavras cruéis que havia gritado naquela manhã terrível, quando a vida os colocou diante de uma encruzilhada e ele escolheu o caminho errado. Camila voltou para junto de Ana, que a recebeu com um abraço apertado. Pronta para ir para casa, princesa?
Pronta, mãe, o senhor é bonito e tem olhos parecidos com os meus. Eduardo sentiu o mundo girar. Camila olhou para ele por cima da cabeça de Ana e, por um momento, ele viu medo em seus olhos. Às vezes as pessoas têm olhos parecidos por acaso, amor. Vamos embora? Eduardo as observou se afastando na chuva, Ana pulando as poças enquanto Camila carregava os baldes vazios. Quando viraram a esquina e desapareceram de vista, ele se deu conta de que ainda segurava o buquê de rosas amarelas, as flores da amizade que sua filha havia escolhido para ele. Naquela noite, Eduardo ficou acordado até tarde, segurando as flores murchas e tentando processar o fato de que tinha uma filha. Uma menina linda, inteligente, que vendia flores na rua e o havia tratado com mais gentileza em 5 minutos do que ele merecia receber pelo resto da vida. E pela primeira vez em 7 anos, Eduardo chorou. Não pela carreira perdida, não pelo dinheiro que se foi, mas por todos os momentos que havia perdido e talvez nunca pudesse recuperar. Os dias seguintes se transformaram em uma obsessão silenciosa. Eduardo não conseguia se concentrar nas consultas, deixava o café esfriar sobre a mesa, dirigia pelas ruas sem destino aparente, mas sempre terminando na Rua das Palmeiras. Escondido atrás de carros estacionados ou em cafés, com vista para a esquina, observava Camila e Ana como um fantasma do passado, tentando entender o presente que havia perdido. Elas tinham uma rotina. Toda manhã, Camila levava Ana para a escola, caminhando devagar e conversando sobre 1000 coisas. Eduardo podia ver pelos gestos animados da menina, pelas risadas que chegavam até ele carregadas pelo vento. Depois, Camila seguia para uma farmácia pequena a algumas quadras dali, onde trabalhava até o meio da tarde. No final do dia, buscava Ana na escola e, dependendo do tempo, montavam a barraquinha de flores na esquina movimentada. Eduardo descobriu onde moravam. Um prédio modesto de 3 andares, com varanda florida no 2º andar, onde às vezes via Ana regando plantas ou fazendo lição de casa. O apartamento parecia pequeno, mas aconchegante, com cortinas coloridas e desenhos infantis colados na janela. Uma tarde, ele a seguiu até um supermercado. Observou Camila conferindo preços, comparando marcas, Ana ao seu lado, segurando uma lista de compras escrita com letra caprichada. Elas conversavam sobre cada item, Ana dando opinião sobre qual sabor de iogurte escolher, qual marca de biscoito era melhor. Era uma cena tão comum, tão cotidiana, que fez Eduardo perceber o quanto havia perdido. Não apenas os momentos especiais, mas a vida real, os pequenos rituais que constroem uma família. No caixa, ele viu Camila contar e recontar as notas, separando cupons de desconto, calculando mentalmente cada centavo. Ana esperava pacientemente, acostumada com a cautela financeira da mãe. Quando saíram, carregando 2 sacolas modestas, Eduardo sentiu uma punhalada de culpa ao perceber que poderia ter facilitado suas vidas, que sua filha não precisava ver a mãe contar trocados se ele tivesse sido um homem melhor. Na quinta-feira, tomou coragem de entrar na farmácia onde Camila trabalhava. O lugar cheirava a remédios e tinha aquela atmosfera acolhedora das farmácias de bairro. Um senhor simpático atendeu no balcão, mas Eduardo pode ver Camila organizando medicamentos nas prateleiras do fundo. Posso ajudá-lo? Preciso de aspirina para dor de cabeça. Temos várias opções. A Camila pode te orientar melhor sobre qual é mais adequada para você. Eduardo sentiu o estômago apertar quando Camila se aproximou. Ela o reconheceu imediatamente, mas manteve a compostura profissional. Em que posso ajudá-lo? Aspirina, qualquer uma serve. Camila pegou uma caixa da prateleira, seus movimentos controlados, mas tensos. São R$ 12. Eduardo pagou e saiu rapidamente,
mas não antes de notar como ela era respeitada ali. Os clientes cumprimentavam-na pelo nome. Um senhor perguntou sobre Ana. Uma senhora elogiou um conselho sobre medicamento que Camila havia dado na semana anterior. Ela havia construído uma vida, uma reputação baseada em competência e carinho. Tudo que ele havia destruído anos antes. No sábado, Eduardo estava no banco quando viu Ana correndo pela calçada, chorando. Seu instinto paterno, que nem sabia que existia, o fez sair correndo atrás dela. A encontrou sentada no meio-fio, joelhos ralados, soluçando como se o mundo tivesse acabado. "Ana, o que aconteceu?" Ela levantou o rostinho manchado de lágrimas e o reconheceu. "Oi, senhor das flores. Você se machucou?" "Caí da bicicleta e quebrei os ovos que a mamãe mandou comprar." Ela apontou para uma sacola rasgada no chão, ovos espalhados e quebrados na calçada. "Agora ela vai ficar brava comigo." Eduardo sentiu o coração apertar. Sua mãe não vai ficar brava. Acidentes acontecem. Mas ela economizou para comprar esses ovos, e agora eu quebrei tudo. A preocupação de Ana com o dinheiro da família fez Eduardo perceber como ela havia aprendido cedo sobre responsabilidade e consequências. Ele se abaixou e limpou as lágrimas do rosto dela com o lenço. "Que tal se a gente comprasse ovos novos e limpássemos esse machucado? Você faria isso?" "Claro!" Eduardo carregou a bicicleta quebrada enquanto Ana caminhava ao seu lado, ainda fungando. Ele a levou até uma farmácia próxima, onde comprou antisséptico e band-aid, depois ao supermercado para repor os ovos. Ana o observava com curiosidade crescente. "Por que você está sendo tão legal comigo?" A pergunta inocente quase o derrubou. "Por quê? Porque você é uma menina especial. E meninas especiais merecem ser cuidadas. A mamãe diz que eu sou especial também. Sua mãe tem razão." Quando chegaram ao prédio onde moravam, Camila estava na porta, visivelmente preocupada. Ao ver Ana com Eduardo, sua expressão passou do alívio para a suspeita. "Ana, onde você estava? Eu disse para voltar em 15 minutos. "Desculpa, mãe. Caí da bicicleta e quebrei os ovos. Mas o senhor me ajudou." Ana mostrou o band-aid colorido no joelho. "Ele comprou ovos novos e limpou meu machucado." Camila olhou para Eduardo com uma mistura de gratidão e irritação. "Ana, sobe para casa e toma banho. Já está na hora do almoço." "Tá bem. Tchau, senhor das flores. Obrigada por me ajudar." Ana subiu correndo, deixando os dois adultos sozinhos na calçada. "Obrigada por cuidar dela." A voz de Camila estava tensa, mas não precisava. Ela estava machucada e chorando. Qualquer pessoa teria ajudado. "Qualquer pessoa, sim, mas você não é qualquer pessoa." Camila cruzou os braços. "Você é alguém que ela não conhece de verdade." "Camila, por favor, só quero..." "Você quer o quê, Eduardo?" Pela primeira vez, ela usou seu nome. Aparecer na vida dela de vez em quando para se sentir melhor, para aliviar sua consciência. "Quero conhecer minha filha." As palavras saíram mais altas do que Eduardo pretendia. Camila olhou ao redor, checando se alguém havia ouvido. "Baixa a voz." "Desculpe, mas é isso mesmo. Quero conhecer Ana. Quero fazer parte da vida dela. E se ela se apegar a você? E se começar a esperar por você todos os dias? E se você decidir que é difícil demais e desaparecer de novo? Isso não vai acontecer. Como eu posso acreditar em você?" Camila subiu um degrau, ficando mais alta que ele. "Você já destruiu minha vida uma vez. Não vou deixar que destrua a dela também." "Camila, eu sei que não mereço sua confiança, mas posso tentar conquistá-la?" "Como?" A pergunta o pegou desprevenido. "Eu posso começar devagar, conversar com ela às vezes, conhecer seus gostos, suas manias. E depois? Depois, eu gostaria de contar para ela quem eu sou." Camila riu, mas não havia humor no som. "Contar o quê?"
Que você é o pai que a abandonou antes mesmo dela nascer? Que você chamou de lixo? Cada palavra era uma punhalada. Posso contar que cometi erros, que me arrependo, que quero uma segunda chance. Ana tem 6 anos, Eduardo. Ela não entende de segundas chances. Ela entende de presente, de quem está aqui todos os dias. Então, me deixa estar aqui. Para quê? Para aliviar sua culpa? Para conhecer minha filha? Eduardo passou a mão pelo cabelo frustrado. Para dar a ela as coisas que eu posso dar: educação, oportunidades, estabilidade financeira. Achas que é isso que ela precisa? Não é? Camila desceu o degrau, ficando frente a frente com ele. Ela precisa de constância. De alguém que esteja aqui quando está doente, quando tem pesadelo, quando tira nota ruim na escola. Ela precisa de amor incondicional, não de dinheiro com condições. Posso dar as duas coisas. Pode? E quando sua vida virar de cabeça para baixo de novo? Quando surgir uma oportunidade melhor em outra cidade? Quando você encontrar uma mulher que não queira uma criança que não é filha dela? Eduardo percebeu que Camila havia pensado em todos os cenários possíveis, havia se preparado para todas as formas como ele poderia machucá-las novamente. Isso não vai acontecer. Ana é minha prioridade agora. Agora? E amanhã? Amanhã também. E depois de amanhã? Camila o estudou por longos segundos. Eduardo, Ana pergunta sobre o pai dela toda semana. Toda semana eu tenho que inventar uma resposta que não a machuque. Você quer assumir essa responsabilidade? Quero. Quer assumir a responsabilidade de explicar por que você não estava aqui nos primeiros 6 anos da vida dela? Eduardo engoliu em seco. Quero. Então vou te dar uma chance. Uma só. Camila subiu outro degrau, mas com as minhas regras. Ana não pode saber quem você é até eu decidir que está pronto. Você vai conquistar a confiança dela primeiro, como pessoa, depois talvez como pai. Aceito. E se você machucá-la, se fizer qualquer coisa que a prejudique emocionalmente, você desaparece da vida dela para sempre. Entendido? Entendido. Camila o encarou mais uma vez, como se tentasse ler sua alma. Ana fica na escola até às 5, às terças e quintas. Projeto extra de ciências. Você pode buscá-la nesses dias. Mas como amigo da família, nada mais. Eduardo sentiu uma onda de alívio misturada com terror. Obrigado. Não me agradeça ainda. Você ainda não provou nada. Camila subiu os degraus restantes e parou na porta. E Eduardo, se você quebrar o coração dela, eu quebro você. Ela entrou no prédio, deixando Eduardo sozinho na calçada, com o peso da maior responsabilidade de sua vida. Olhou para cima e viu Ana na janela, acenando alegremente. Ele acenou de volta, sabendo que acabara de ganhar a chance mais importante de toda a sua existência. A chance de ser pai. A terça-feira chegou carregada de uma ansiedade que Eduardo nunca havia sentido, nem mesmo antes das cirurgias mais complexas. Ele chegou na escola de Ana 15 minutos adiantado, verificou o espelho do carro 3 vezes, conferiu se tinha balas de hortelã no bolso. Como se preparar para buscar a própria filha na escola pela primeira vez aos 49 anos de idade. Senhor das Flores! Ana gritou ao vê-lo no portão, correndo com a mochila nas costas e um sorriso que iluminou todo o pátio. Você veio me buscar. Vim, sim. Sua mãe pediu. Eduardo sentiu o peito apertar com a felicidade espontânea dela. Como foi a escola hoje? Ótima. A tia Márcia disse que meu projeto das plantas medicinais está ficando muito bom. Quer ver? No carro, Ana tagarelou sem parar sobre a aula, os amigos, o lanche que a mãe havia preparado. Eduardo absorvia cada palavra como se fossem joias preciosas, gravando na memória o jeito como ela gesticulava animadamente.
como seus olhos brilhavam quando falava sobre algo que gostava. Posso ligar o rádio? Claro. Ana mexeu nas estações até encontrar uma música que a fez começar a dançar no banco do carona. Eduardo riu, percebendo que ela havia herdado a desconfiança dele com música sertaneja e a paixão da mãe por MPB. Você conhece essa música? Conheço sim. É do Djavan. A mamãe adora Djavan. Ela canta essa música no chuveiro. Ana baixou a voz conspiradoramente. Ela não sabe que eu escuto. Eduardo sorriu, imaginando Camila cantando no banho, provavelmente desafinando propositalmente para fazer Ana rir. Eram esses pequenos detalhes da intimidade delas que ele mais sentia falta. Não apenas dos momentos especiais, mas da vida cotidiana que nunca compartilhara. E você? Gosta de cantar? Gosto, mas só para a mamãe. E agora para você também, se quiser. Eu adoraria ouvir. Ana começou a cantar baixinho, uma música que Eduardo reconheceu como sendo da trilha sonora de algum desenho animado. Sua voz era afinada e doce, e ele teve que piscar várias vezes para não deixar as lágrimas atrapalharem a direção. Quando chegaram ao apartamento, Camila os esperava na porta. Eduardo notou que ela havia trocado de roupa. Usava uma blusa azul clara que realçava seus olhos e o cabelo estava solto sobre os ombros. Estava mais bonita do que nunca, ou talvez ele apenas estivesse vendo-a com olhos diferentes. Como foi, princesa? Muito bom. O senhor... Como é seu nome mesmo? Ana olhou para Eduardo com curiosidade genuína. Eduardo. Pode me chamar de Eduardo. O Eduardo conhece Djavan e disse que quer ouvir eu cantar. Camila lançou um olhar cauteloso para Eduardo. Que bom, agora vai lavar as mãos para o lanche. Ana subiu correndo, deixando os dois sozinhos na entrada do prédio. Como ela se comportou? Foi perfeita, inteligente, educada, engraçada. Eduardo hesitou. Ela é incrível, Camila. Você fez um trabalho maravilhoso. Nós fizemos. Camila corrigiu suavemente. Eu e ela, juntas. Tem razão, desculpe. Eduardo. Camila pareceu hesitar. Obrigada por buscá-la. Sei que isso é complicado para todos nós. Para mim, está sendo a melhor parte do meu dia. Eles se olharam por um momento, e Eduardo viu algo suavizar no rosto de Camila. Talvez não fosse perdão, mas era um começo. As semanas seguintes criaram uma rotina nova. Terças e quintas, Eduardo buscava Ana na escola. Eles conversavam sobre tudo. Os sonhos dela de ser veterinária e artista ao mesmo tempo, suas teorias mirabolantes sobre por que os gatos ronronam, suas opiniões firmes sobre qual sabor de sorvete era superior. Eduardo descobriu que Ana era uma mistura fascinante de suas características e das de Camila. Tinha sua determinação e teimosia, mas também a gentileza e empatia da mãe. Era curiosa como ele havia sido na infância, mas tinha uma sabedoria emocional que ele nunca possuíra. Eduardo, posso te fazer uma pergunta pessoal? Era uma quinta-feira chuvosa, e eles estavam parados no trânsito a caminho de casa. Claro. Você tem filhos? A pergunta o pegou completamente desprevenido. Eduardo sentiu a garganta secar. Por que pergunta isso? Porque você é muito bom comigo. Igual a um pai seria. Eduardo teve que se concentrar na respiração para não perder o controle. O que você acha que um pai deveria ser? Carinhoso, que escuta quando eu falo, que não fica bravo quando eu faço perguntas, que me protege. Ana inclinou a cabeça. Igual você. Ana, eu sei que meu pai existe. A mamãe diz que ele mora longe, mas às vezes eu penso se ele pensa em mim. Eduardo parou o carro no acostamento, fingindo que precisava atender uma ligação urgente. Na verdade, precisava de alguns segundos para se recompor. Tenho certeza de que ele pensa em você todos os dias. Como você sabe? Porque qualquer pai seria louco por uma menina como você.
Ana sorriu, satisfeita com a resposta. Você acha que ele viria me ver se soubesse onde eu moro? Acho que ele mudaria o mundo inteiro para estar perto de você. Então por que ele não vem? A inocência da pergunta foi como uma lança no peito de Eduardo. Às vezes os adultos cometem erros muito grandes e depois ficam com medo de que seja tarde demais para consertar. Mas nunca é tarde demais. A mamãe sempre diz isso. Sua mãe é uma mulher muito sábia. É sim. Ela diz que o perdão é igual remédio. Às vezes é amargo, mas sempre faz bem. Eduardo teve que virar o rosto para a janela para esconder as lágrimas. Sua filha de 6 anos estava, sem saber, oferecendo-lhe exatamente o que ele mais precisava ouvir. Foi numa manhã de sexta-feira que tudo mudou. Eduardo estava terminando uma consulta quando seu celular tocou. Era Camila, e sua voz estava alterada. Eduardo, preciso de você. Ana está no hospital. O mundo desabou. O que aconteceu? Apendicite. Ela estava com dor desde ontem, mas eu achei que era só dor de barriga. Agora os médicos dizem que precisa operar urgente. Onde vocês estão? Hospital São José. Eduardo, eu não tenho dinheiro para uma cirurgia particular. E aqui na emergência, estão dizendo que pode demorar horas para conseguir uma sala livre. Estou indo para aí. Não se preocupe com dinheiro. Eduardo cancelou todas as consultas do dia e correu para o hospital. Encontrou Camila no corredor da emergência pediátrica, pálida e tremendo. Ana estava numa maca, claramente com dor, mas tentando ser corajosa. Mamãe, o Eduardo veio! Oi, princesa! Como você está? Doendo um pouquinho, mas agora que você chegou, estou melhor. Eduardo se virou para Camila. Qual é a situação? Apendicite aguda. Precisa operar nas próximas 2 horas, mas só tem vaga para amanhã de manhã no SUS. Não, ela vai operar agora. Eduardo se dirigiu ao balcão da recepção. Sou o Dr. Eduardo Ferraz. Quero transferir a paciente Ana Santos para um quarto particular imediatamente. Doutor, seria necessário... Não me interessa o que é necessário. Quero o melhor cirurgião pediátrico deste hospital operando essa menina na próxima hora. Todos os custos por minha conta. O nome de Eduardo ainda tinha algum peso no meio médico. Em 20 minutos, Ana estava num quarto confortável, sendo examinada pelo chefe da cirurgia pediátrica. Mamãe, por que o Eduardo está fazendo isso por nós? Camila olhou para Eduardo e ele viu nos olhos dela uma mistura de gratidão e algo mais que não conseguiu identificar. Porque ele se importa com você, princesa. Muito, muito. Ana estendeu a mãozinha para Eduardo. Você vai ficar aqui enquanto eu estou dormindo na cirurgia? Vou ficar sim, prometo. Então está tudo bem, não estou com medo. Durante a cirurgia, Eduardo e Camila ficaram na sala de espera em silêncio. Ocasionalmente, suas mãos se tocavam quando alcançavam o mesmo copo de café, e nenhum dos dois se afastava imediatamente. Por que você está fazendo isso? Camila perguntou depois de 1 hora. Porque ela é minha filha. Não, porque realmente? Eduardo pensou por um longo momento. Porque quando ela me perguntou se eu ia ficar, e eu disse que sim, percebi que finalmente estava falando a verdade. Pela primeira vez na vida, tinha certeza absoluta de onde queria estar. Eduardo, eu a amo, Camila. Eu sei que não tenho direito, que não mereço, mas eu amo aquela menina mais do que sabia que era possível amar alguém. Camila limpou uma lágrima do canto do olho. Ela também te ama. Fala de você o tempo todo. Quando o cirurgião saiu da sala com um sorriso, anunciando que tudo havia corrido perfeitamente, Eduardo sentiu como se pudesse respirar novamente. Na recuperação, Ana acordou da anestesia segurando a mão de Eduardo numa e a de Camila na outra. Mamãe, o Eduardo é bom? É sim, princesa. Muito bom. Então posso pedir uma coisa para vocês dois? Claro.
Ana olhou para Eduardo com aqueles olhos que eram iguais aos dele. Quando eu sair daqui, você pode jantar lá em casa? A mamãe faz o melhor macarrão do mundo. Eduardo olhou para Camila, que assentiu quase imperceptivelmente. Eu adoraria, Ana. Muito obrigado pelo convite. Agora somos uma família de 3 pessoas? A pergunta inocente fez Eduardo e Camila se entreolharem. Ainda havia tanto para resolver, tanto para conversar, tanto para perdoar. Mas olhando para Ana, que segurava as mãos dos dois com a confiança absoluta de uma criança que se sente amada, Eduardo teve certeza de que eles encontrariam um jeito de fazer dar certo. Vamos conversar sobre isso quando você estiver melhor, princesa. Tá bom, mas eu já decidi. Quero que vocês dois sejam minha família. E pela primeira vez em 7 anos, Eduardo se sentiu verdadeiramente em casa. A sala de recuperação do hospital estava silenciosa. Apenas o som suave do ar-condicionado e o bip regular dos monitores criando uma trilha sonora de tranquilidade. Ana dormia profundamente. Ainda sob efeito da anestesia, uma mãozinha pequena estendida para cada lado da cama. Uma para Camila, outra para Eduardo. Eles passaram a noite ali, revezando-se para ir ao banheiro ou tomar café, mas sempre mantendo pelo menos uma das mãos da menina ocupada. Foi no silêncio da madrugada que Eduardo finalmente encontrou coragem para as palavras que engasgavam em sua garganta há semanas. Camila. Ela levantou os olhos do livro que fingia ler. Estava com o cabelo preso num coque bagunçado, sem maquiagem, vestindo a mesma roupa do dia anterior. Eduardo nunca a havia achado tão bonita. O que foi? Eu preciso te pedir perdão, de verdade, não só pelas palavras sobre abortar, por tudo. Camila fechou o livro e o observou com atenção. Eduardo, não, me deixa falar. Ele se inclinou para a frente, ainda segurando a mão de Ana. Eu passei 7 anos ensaiando este momento na minha cabeça. O que eu diria, como explicaria. Mas agora, olhando para ela, olhando para você, percebo que não há explicação, não há desculpa. Não há mesmo. A concordância dela foi como um soco, mas Eduardo continuou. Eu destruí a mulher mais íntegra que já conheci por medo. Medo de ser vulnerável, medo de que você enxergasse o que eu realmente era, um homem vazio, obcecado por aparências. Camila mudou de posição na cadeira desconfortável. E o que você é agora? Um homem que acordou tarde demais, que passou 7 anos sendo assombrado pelo eco das suas lágrimas naquele corredor. Eduardo engoliu em seco, que descobriu que chamou de lixo a única coisa verdadeira que a vida lhe ofereceu. Ana se mexeu no sono, murmurando algo inaudível. Instintivamente, Eduardo acariciou a mão pequena até ela se acalmar novamente. Você é bom com ela. Ela me ensina a ser. Camila ficou em silêncio por longos minutos, observando Eduardo interagir inconscientemente com Ana, mesmo dormindo. Ajeitando o cobertor, afastando uma mecha de cabelo do rosto, verificando se ela não estava com frio. Eduardo, você quer saber por que eu te perdoei ontem? Você me perdoou? Quando você chegou correndo no hospital, quando moveu céus e terras para cuidar dela, quando segurou a minha mão na sala de espera sem nem perceber, eu vi o homem que você poderia ter sido desde o começo. Eduardo sentiu os olhos marejarem. E agora? Agora eu vejo o homem que você está se tornando. Camila, eu... Shhh! Ela se levantou e foi até a janela, observando a cidade que acordava lá embaixo. Eduardo, eu preciso te contar algumas coisas sobre estes 7 anos. Ele esperou, o coração disparado. Quando descobri que estava grávida, meu primeiro instinto foi te procurar. Mesmo depois de tudo que aconteceu na clínica, eu acreditava que você faria a coisa certa. Camila, deixe eu terminar. Ela se virou para encará-lo.
Mas depois lembrei das suas palavras naquele dia. Gente como você só serve para manchar o nome dos outros. E percebi que você já havia me dado sua resposta. Eduardo sentiu como se estivesse sendo estrangulado. Eu não podia criar uma filha numa atmosfera de rejeição. Não podia deixar que ela crescesse se sentindo um fardo, um erro. Ela nunca foi um erro. Mas você achou que era, na época. Camila voltou para a cadeira. Então eu decidi que seria melhor ela crescer sem pai do que crescer com um pai que a via como um problema. Você estava certa. Estava. Porque nos últimos 7 anos, cada vez que Ana perguntava por que ela não tinha um pai como as outras crianças, eu me questionava se havia tomado a decisão certa. Eduardo observou o rosto de sua filha, sereno no sono, e imaginou quantas noites Camila havia passado acordada, lidando sozinha com perguntas para as quais não havia respostas fáceis. Como você explicava para ela? Dizia que o papai dela morava muito longe, mas que a amava muito, que um dia, quando ela fosse maior, talvez eles se encontrassem. Você manteve a porta aberta. Mantive, contra todos os meus instintos de proteção. Camila suspirou. Porque por mais que você tivesse me machucado, eu não queria tirar dela a possibilidade de ter um pai. Eduardo se levantou e foi até onde Camila estava sentada. Se ajoelhou na frente dela, tomando suas mãos livres entre as suas. Camila, eu sei que não mereço seu perdão. Sei que não mereço uma segunda chance. Mas se você me der, eu prometo que vou passar o resto da minha vida compensando estes 7 anos. Eduardo, eu quero estar aqui para tudo. Para as doenças, para as festas de aniversário, para as apresentações da escola, para os primeiros namorados, para os sonhos quebrados e para as vitórias. Quero ser o pai que ela merece, mesmo que seja tarde demais para ser o pai que ela precisava. Camila estudou seu rosto por longos momentos. E o que você espera de mim? Nada. Absolutamente nada além do que você quiser me dar. E se o que eu quiser dar for apenas a chance de ser pai da Ana, nada além disso? Eduardo sentiu uma pontada no peito, mas assentiu. Seria mais do que eu mereço. E se eu quiser dar mais que isso? Ele levantou os olhos, encontrando algo diferente no olhar dela. Mais? Eduardo, eu não sou mais a garota de 20 e poucos anos que você conheceu. Estes 7 anos me ensinaram quem eu sou, do que sou capaz. Eu não vou aceitar migalhas de atenção ou promessas vazias. Eu não estou oferecendo migalhas. O que você está oferecendo então? Eduardo respirou fundo. Tudo. Meu tempo, minha energia, meu amor, meu futuro. Para vocês duas. Mesmo sabendo que vai ser difícil, que Ana vai ter perguntas difíceis, que eu vou ter dias em que não vou conseguir esquecer o que você me fez? Principalmente por isso. Eduardo apertou as mãos dela. Quero estar aqui para as partes difíceis. Quero provar que mudei não com palavras, mas ficando. Ana se mexeu na cama, abrindo os olhos devagar. Mãe? Eduardo? Os dois se levantaram rapidamente, indo para junto da cama. Oi, princesa. Como você está se sentindo? Melhor. Vocês ficaram aqui a noite toda? Ficamos, sim. Ana sorriu, ainda sonolenta. Vocês estavam conversando sobre mim? Eduardo e Camila se entreolharam. Estávamos conversando sobre nós 3. E chegaram numa conclusão? A pergunta da menina de 6 anos soou surpreendentemente madura. Eduardo olhou para Camila, que assentiu quase imperceptivelmente. Ana, o Eduardo tem uma coisa para te contar. Que coisa? Eduardo sentou na beirada da cama, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que Ana podia ouvi-lo. Ana, você sabe como às vezes você pergunta sobre seu pai? Sei. E sua mãe sempre diz que ele mora longe, mas que te ama muito? Sim. Ana inclinou a cabeça, curiosa. Bem, eu sou seu pai, princesa. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Ana olhou para Eduardo,
depois para Camila, depois de volta para Eduardo. Você é meu pai de verdade? Sou. Mas você estava longe? Estava, muito longe, e foi o maior erro da minha vida. Ana franziu a testa, processando a informação. Por que você foi embora? Eduardo engoliu em seco. Porque eu era muito burro na época. Achei que não sabia ser pai, mas estava errado. E agora você sabe? Estou aprendendo. Com você. Ana ficou quieta por um momento, então estendeu os braços para Eduardo. Posso te dar um abraço de pai? Eduardo a abraçou com cuidado, tentando não chorar na frente dela. Posso te dar um abraço de filha? Pode. Ana se aconchegou contra ele. Eduardo? Que foi? Posso te chamar de papai agora? Eduardo olhou por cima da cabeça dela para Camila, que tinha lágrimas escorrendo pelo rosto e um sorriso pequeno nos lábios. Eu adoraria que você me chamasse de papai. Papai. Que foi, princesa? Agora nós somos uma família de verdade. Eduardo olhou para Camila, que se aproximou e se sentou do outro lado da cama. Somos sim, amor. Uma família de verdade. Para sempre? Eduardo pegou a mão de Camila por cima da filha. Para sempre. Ana suspirou satisfeita. Eu sabia que você voltaria. A mamãe sempre dizia que o amor encontra um jeito. Sua mãe é muito sábia. É sim, e você também é bom. Diferente do que eu imaginava. Como você imaginava? Mais alto e com barba. Ana riu. Mas você é melhor do que eu imaginava em tudo que importa. Que coisas importam? Que você faz a mamãe sorrir, que você segura minha mão quando estou com medo, que você veio correndo quando eu estava doente. Eduardo olhou para Camila. O perdão não é para quem merece, é para quem precisa. Foi isso que você disse? Foi o que sua mãe me ensinou. Ana olhou entre os dois. Vocês vão se casar? Ana, Camila protestou corando. É uma pergunta importante, porque se vocês se casarem, posso ser a dama de honra? Eduardo riu, sentindo-se mais leve do que havia se sentido em anos. Se sua mãe quiser se casar comigo um dia, você com certeza pode ser a dama de honra. Mamãe, você quer? Camila olhou para Eduardo, e ele viu nela não mais a garota ferida que havia conhecido anos atrás, mas a mulher forte e segura em que ela havia se transformado. Um dia, talvez. Se seu pai provar que realmente mudou, eu vou provar. Todos os dias, todos os dias. Ana bateu palmas, apesar do curativo no abdômen. Esta é a melhor cirurgia da minha vida. E pela primeira vez em 7 anos, Eduardo, Camila e Ana riram juntos como a família que sempre deveriam ter sido. 6 meses depois, o outono pintava as árvores da Rua das Palmeiras com tons dourados que pareciam celebrar a transformação que havia acontecido na vida de 3 pessoas. Eduardo estacionou o carro em frente ao pequeno prédio que agora visitava todos os dias, carregando nos braços uma caixa de papelão cheia de suprimentos médicos básicos e um sorriso que não conseguia conter. A Clínica Esperança não passava de 3 salas alugadas no térreo de um edifício comercial, mas para Eduardo representava tudo o que havia aprendido sobre o verdadeiro significado da medicina. As paredes eram pintadas de azul claro, cor escolhida por Ana porque transmite paz. E as janelas sempre tinham vasos com flores frescas que Camila e a filha traziam semanalmente. Doutor Eduardo, a voz alegre de Dona Rosa ecoou pela sala de espera assim que ele entrou. Como está nossa menina? Ana está ótima, Dona Rosa, ansiosa para mostrar o projeto da Feira de Ciências para a senhora semana que vem. Ah, que maravilha! E a Camila? Também está bem, estudando muito para o vestibular de enfermagem. Eduardo sorriu ao mencionar o orgulho que sentia, vendo Camila voltar aos estudos. Ela havia decidido retomar o sonho de ser enfermeira.
e Eduardo financiava o cursinho preparatório com a mesma alegria com que antes gastava dinheiro em ternos caros. Doutor, o senhor tem consulta às 9 com a dona Francisca. Eduardo parou de arrumar os medicamentos. Dona Francisca? Sim, a filha da senhora que faleceu alguns anos atrás. Ela ouviu falar da clínica e veio procurar ajuda para o filho mais novo. O peito de Eduardo apertou. Francisca, não a mulher que havia morrido por falta de cuidados médicos adequados, mas sua filha, que carregava o mesmo nome e provavelmente as mesmas necessidades que ele havia ignorado anos atrás. Quando a jovem de uns 25 anos entrou no consultório carregando um menino de 4 anos no colo, Eduardo viu nos olhos dela o mesmo desespero que havia visto na mãe anos antes. A criança tinha uma fenda palatina que comprometia sua fala e alimentação. Doutor, eu não tenho condições de pagar uma cirurgia particular, mas ouvi dizer que o senhor atende casos como o do meu filho. Eduardo se abaixou para ficar na altura do menino, que se escondeu timidamente no pescoço da mãe. Qual é o nome dele? Gabriel. Oi, Gabriel. Você gosta de desenho animado? O menino assentiu, espiando Eduardo com curiosidade. Que tal se a gente assistir uns desenhos enquanto eu converso com sua mãe? Durante a consulta, Eduardo explicou detalhadamente o procedimento, os cuidados pós-operatórios, o acompanhamento necessário. E quando Francisca perguntou sobre o valor, ele simplesmente disse: não há valor. Esta cirurgia é um presente para Gabriel e uma promessa que faço para sua avó. Minha avó? Conheci sua mãe anos atrás. Ela veio procurar ajuda na clínica onde eu trabalhava. Eduardo pausou, escolhendo as palavras. Infelizmente não pude ajudá-la na época, mas posso ajudar você e Gabriel agora. Francisca começou a chorar, abraçando o filho contra o peito. Doutor, eu não sei como agradecer. Você não precisa me agradecer, só precisa confiar que vamos cuidar bem do Gabriel. Depois que elas saíram, Eduardo ficou sozinho no consultório por alguns minutos, pensando em como a vida tinha formas estranhas de oferecer redenção. Não podia trazer Dona Francisca de volta, mas podia cuidar de seu neto. Não podia desfazer o mal que havia causado, mas podia construir algo bom sobre os escombros de seus erros. O telefone tocou, tirando-o dos pensamentos. Papai? A voz de Ana sempre fazia seu coração acelerar de felicidade. Oi, princesa. Como foi a escola? Muito boa. Papai, você pode vir me buscar hoje? A mamãe disse que vocês têm uma surpresa para mim. Claro que posso. Que tipo de surpresa? Não posso falar, é segredo, mas é muito legal. Eduardo riu. Ana havia se adaptado rapidamente à ideia de ter um pai, e ele se surpreendia diariamente com a facilidade com que ela o incluía em sua vida. Era como se sempre soubesse que ele voltaria, como se apenas estivesse esperando o momento certo. Está bem, te busco em 1 hora. Te amo, papai. Eu também te amo, princesa, mais que tudo no mundo. 1 hora depois, Eduardo estava na porta da escola observando Ana correr em sua direção com os braços abertos. Ela havia crescido alguns centímetros nos últimos meses e seus cabelos estavam mais longos, presos em 2 tranças que Camila fazia todas as manhãs. Papai, vamos logo! A mamãe está esperando em casa com a surpresa. No caminho, Ana tagarelou sobre a aula de ciências, sobre a amiga nova que havia chegado na turma, sobre o livro que estava lendo. Eduardo absorvia cada palavra, ainda se acostumando com a sensação de ser incluído na vida cotidiana de sua filha. Papai, posso te fazer uma pergunta séria? Claro. Você está feliz de verdade? Ou às vezes fica triste por ter perdido tanto tempo longe de nós? A pergunta o pegou desprevenido. Ana sempre demonstrava uma percepção emocional surpreendente para sua idade. Eu fico triste por ter perdido tempo, sim, mas estou feliz de verdade por estar aqui agora. Então está valendo a pena?
Mais do que vale a pena, princesa. Estar com você e sua mãe é a melhor coisa que já me aconteceu. Mesmo melhor que ser um médico famoso. Eduardo estacionou em frente ao prédio delas e se virou para olhar Ana nos olhos. Ana, ser famoso não significa nada se você não tem pessoas que ama para dividir isso. Ser seu pai é muito mais importante que qualquer fama. Que bom, porque eu gosto de você do jeito que você é agora. Quando chegaram ao apartamento, Camila os esperava na porta com um sorriso misterioso. Ela usava um vestido florido que Eduardo nunca havia visto, e seus cabelos estavam soltos sobre os ombros. Finalmente, Ana vai lavar as mãos. A surpresa está na mesa da cozinha. Ana correu para dentro, e Eduardo aproveitou para dar um beijo rápido em Camila. Que surpresa é essa? Você vai ver. Na mesa da cozinha havia 3 pratos dispostos de forma especial, com guardanapos de papel colorido e um pequeno buquê de flores do campo no centro. Mas o que chamou a atenção de Eduardo foram os 3 cartões colocados em cada lugar. Mamãe, posso abrir? Podem abrir juntos. Eduardo pegou seu cartão, um desenho feito à mão por Ana, com 3 figuras de palito de fósforo. Uma mulher, um homem e uma criança, todos de mãos dadas. Embaixo, com a letra caprichada de Ana, estava escrito: Nossa família. Princesa, está lindo. Mas não é só isso. Abre, mamãe. Camila abriu seu cartão e encontrou uma foto impressa. Uma imagem deles 3 no hospital, no dia da cirurgia de Ana. Eduardo estava segurando a mão da filha. Camila estava do outro lado da cama, e todos sorriam para a câmera que uma enfermeira havia oferecido para fotografar. E o seu, papai? Abre o seu! Eduardo abriu o cartão com mãos ligeiramente trêmulas. Dentro havia uma certidão de nascimento, nova, recém-emitida. O nome da criança era Ana Santos Ferraz, e no campo pai estava escrito Eduardo Ferraz. Ele olhou para Camila, que sorria com lágrimas nos olhos. Como? Fui ao cartório ontem. Oficializei o reconhecimento de paternidade. Camila se aproximou. Ana agora tem seu sobrenome também. Ana Santos Ferraz. Eduardo testou o nome. Ana Santos Ferraz. Gostou, papai? Eduardo se abaixou e abraçou Ana com força. É o nome mais bonito do mundo, princesa. E agora somos uma família de verdade nos papéis também. Já éramos uma família de verdade, amor. Mas agora todo mundo pode saber. Eles jantaram juntos, como faziam todas as noites há meses, mas desta vez havia algo especial no ar. Ana contou sobre o projeto da Feira de Ciências, que estava quase pronto. Camila falou sobre a prova de biologia que havia feito no cursinho. Eduardo compartilhou sobre a cirurgia de Gabriel que faria na semana seguinte. Papai, você pode me ajudar com uma coisa? Claro. Na Feira de Ciências, cada criança pode levar a família para ver o projeto. Posso levar vocês 2? Você tem certeza de que quer levar o papai também? Camila perguntou suavemente. Tenho certeza. Quero que todo mundo veja que eu tenho os melhores pais do mundo. Eduardo sentiu os olhos marejarem. Vai ser uma honra ir à sua feira de ciências, princesa. Depois do jantar, enquanto Ana tomava banho, Eduardo e Camila ficaram na cozinha lavando a louça juntos. Era uma rotina simples que havia se tornado um dos momentos favoritos de Eduardo. Camila. Obrigado. Por quê? Por tudo. Por me dar uma segunda chance, por deixar Ana me conhecer, por... Ele pausou, procurando as palavras certas. Por me ensinar o que é família de verdade. Camila parou de secar o prato e se virou para ele. Eduardo, você sabe que eu te amo, né? Era a primeira vez que ela dizia essas palavras desde que se reencontraram. Eduardo sentiu como se o mundo parasse. Eu também te amo, mais do que achei que fosse possível amar alguém. Então você quer saber qual é a próxima surpresa? Tem mais!
Camila sorriu travessamente e pegou algo do bolso do avental. Era uma pequena caixa de veludo azul. Ana e eu conversamos e decidimos que está na hora de você fazer a pergunta certa. Eduardo pegou a caixa com mãos trêmulas. Camila. A resposta é sim, Eduardo. Antes mesmo de você perguntar, a resposta é sim. Papai, mamãe. Ana apareceu na cozinha de pijama, os cabelos úmidos. Vocês vão se casar? Eduardo se ajoelhou, abrindo a caixinha para revelar um anel simples, mas bonito. Camila Santos, você aceita se casar comigo e me deixar ser o homem mais feliz do mundo? Aceito. Ana aplaudiu e se jogou no meio do abraço dos dois. Agora sim, somos uma família completa para sempre. Eduardo olhou ao redor da cozinha pequena, para a mesa simples onde haviam jantado, para as paredes com desenhos de Ana, para a mulher que segurava em seus braços e a filha que completava sua vida. Não tinha mansão, não tinha carro de luxo, não tinha mais a fama de antes. Mas tinha tudo que realmente importava. Duas mulheres que o amavam não pelo que ele tinha, mas por quem ele havia se tornado. E pela primeira vez na vida, Eduardo Ferraz se sentia verdadeiramente rico. Vocês são meu mundo inteiro. E você é o nosso também, papai. Na janela da cozinha, as flores que plantaram juntas balançavam na brisa da noite, e o futuro se estendia à frente como uma estrada cheia de possibilidades.